pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine, sou professora de História e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as fases da Revolução Francesa. No vídeo passado nós falamos sobre os últimos acontecimentos que levaram à queda da Bastilha no dia 14 de julho de 1789. E também falamos sobre o fato da Constituição ter ficado pronta em 1791 e a alta burguesia achar que a Revolução poderia ter encerrado ali, mas não foi isso que aconteceu. A Revolução Francesa durou 10 anos e nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas fases agora. Vamos falar então sobre as fases da Revolução Francesa. Como eu disse para vocês, em 1791, quando a Constituição ficou pronta e a França agora era uma monarquia constitucional, para a alta burguesia, as coisas já podiam terminar. Porque assim, o poder do rei foi limitado por uma Constituição, então, ok. Só que para as outras pessoas que faziam parte do terceiro estado, a coisa não era bem assim. Então, tinham muitas mudanças ainda para acontecer. O terceiro estado se uniu, lembra que era um grupo bem heterogêneo, composto, desde altos burgueses riquíssimos até camponeses e trabalhadores urbanos. Este grupo estava unido contra a monarquia absolutista, contra os privilégios do clero e da nobreza e as obrigações que eles tinham com os impostos. O descontentamento os desentendimentos, melhor dizendo, começam justamente quando a Constituição fica pronta. Porque para os burgueses mais ricos, ok, terminaremos aqui. Para as outras pessoas, não. Então, assim, tem muita coisa ainda para acontecer. As diferenças entre o terceiro estado, elas ficam muito mais nítidas a partir de junho de 1791, quando o rei Luís XVI é preso em uma cidadezinha chamada Varennes. Ele estava cruzando a fronteira, ele estava fugindo. Eles saíram, a família real saiu do Palácio de Versalhes, foi em direção a Varennes, justamente para cruzar a fronteira e com o objetivo de chegar à Áustria, a terra da rainha Maria Antonieta. Só que não deu certo, eles foram pegos. O rei foi feito prisioneiro e levado para Paris, junto com a rainha e os seus filhos. Então agora, o rei está preso. Não tem mais monarquia de nenhum tipo. O rei está preso. Quem irá governar a França? Então, essas diferenças entre o terceiro estado, elas surgem aí. De que forma nós vamos governar a França? O que nós vamos fazer? E o terceiro estado acaba se dividindo em 3 grupos, que são os girondinos, os jacobinos e o grupo chamado Pântano ou Planície. Na Assembleia, que agora vai governar a França, os girondinos eram a alta burguesia, que tinham propostas mais conservadoras, sem grandes concessões ao povo. Esse grupo tem esse nome porque os seus membros vieram de uma região da França chamada Gironda. E na Assembleia, os girondinos sentavam-se à direita. Os jacobinos, que tem este nome porque suas primeiras reuniões foram feitas no mosteiro de Saint-Jacques, tinham propostas políticas mais populares, como reforma agrária e tabelamento de preços, e se sentavam à esquerda na Assembleia. E o maior grupo, chamado de Pântano ou Planície, ele não tinha propostas muito definidas. Eles se sentavam ao centro da Assembleia e apoiavam quem estava no poder. Vem daí a denominação esquerda-direita, que é usada por muitos partidos políticos até hoje, inclusive no Brasil. Normalmente, isso que eu vou falar agora é bem no geral, tá? Os partidos de esquerda são os partidos que têm propostas mais populares. E os partidos de direita são aqueles que têm propostas mais conservadoras. Mas, lógico, geralzão aqui, tá? Tem muitas especificidades que precisam ser tratadas de acordo com cada país. Mas voltando à Revolução Francesa, que é o nosso assunto aqui hoje. Girondinos e jacobinos vão governar a França em diferentes fases da Revolução.
Estamos aqui, 1792, mais ou menos, só para vocês se localizarem. Então, a Revolução continua, ela começou em 1789 e ainda tem muita coisa para acontecer. Entre os anos de 1791 e 1799, a França passou por várias formas de governo. Primeiro, com os girondinos no poder, em 1792. A França agora é uma república, não tem mais monarquia, o rei está preso. E quando os girondinos assumem o poder, a questão é justamente essa. E agora, o que a gente vai fazer com o rei? O rei estava preso, começou também uma guerra contra os países absolutistas europeus que estavam tentando invadir a França, principalmente a Áustria e a Prússia, porque queriam acabar com a Revolução, e fica aquela coisa. Aí tem o rei, aí tem a ameaça de invasão dos países absolutistas e um caos completo. Vamos fazer o quê? Os girondinos acabam sendo tirados do poder pelos jacobinos, que ficam no poder entre 1793 e 1795. Jacobinos que têm como seu líder Maximilien Robespierre, um advogado, uma pessoa que falava muito bem em público e que acabou, assumindo a liderança aí do grupo. O rei e a rainha são julgados e condenados à morte pela Assembleia e a França vai passar por um período agora de utilização da guilhotina como pena de morte. Aqui está para vocês a imagem de uma guilhotina. Lembra lá no módulo de Revoluções na Inglaterra, com a decapitação do rei Carlos I? Lembra que a decapitação era uma pena de morte que era reservada à nobreza. Só que algumas pessoas achavam que era cruel demais cortar a cabeça de uma pessoa. E que também tinha a questão do sofrimento de levar, uma machadada no pescoço. Um médico chamado Joseph Ignace Guillotin começou a aperfeiçoar uma máquina, na verdade uma máquina que existia desde o século XIV na Inglaterra e na Itália, que era usada para cortar papel. E ele, como médico, estava pensando em diminuir o sofrimento das pessoas que eram decapitadas. Ele testou vários ângulos de lâminas, vários tipos de lâminas, não testou em pessoas, tá? Até chegar a este modelo, que inicialmente se chamava Louison, mas que foi rebatizada em homenagem ao Dr. Guillotin, recebendo então o nome de guilhotina. Só que agora, durante o período da República Jacobina, não existe essa questão de ricos e pobres. Todos são iguais perante a lei, nas coisas boas e nas coisas ruins. Então, todos seriam iguais perante a lei na hora da morte também. As pessoas condenadas por serem consideradas traidoras do povo francês, traidoras da Revolução, terão o seu fim na guilhotina. No dia 21 de janeiro de 1793, o rei Luís XVI é executado em Paris. Ele tem uma última noite de despedida com a sua família. Neste dia 21 de janeiro, é levado para a prisão da Conciergerie em Paris, onde seus cabelos são cortados, e é levado, até o local onde ele vai perder a sua cabeça. Os franceses acabaram com o absolutismo também de uma forma extremamente violenta, cortando a cabeça do rei. Meses depois, a rainha Maria Antonieta terá o mesmo destino. Calcula-se que entre os anos de 1792 e 1799, cerca de 40 mil pessoas tenham morrido, guilhotinadas, principalmente em Paris. Uma fase muito cruel da Revolução Francesa, muito mais cruel, foi durante o período do terror, o período em que todos os opositores da Revolução são condenados à morte na guilhotina. 15 mil mortes em 14 meses. O Robespierre foi perdendo, a noção das coisas e, assim, qualquer um considerado inimigo da Revolução era preso de manhã e à tarde a pessoa já não existia mais. Inclusive, Georges Jacques Danton,
seu braço direito, uma pessoa em quem ele confiava muito, acabou sendo uma das vítimas da guilhotina. O Danton disse ao Robespierre que, sabe assim, o recado já está dado? Então, Robespierre, né, vamos parar de matar as pessoas na guilhotina, porque senão daqui a pouco não vai mais ter ninguém na França. Aí o Robespierre acusa o Danton de ser um inimigo da Revolução e manda cortar a cabeça do ex-ami. Danton diz que se a morte dele servisse para dar algum recado, esse era o destino dele. A França passava por um momento muito difícil. Lógico, a Revolução já está se estendendo aí por anos. Falta de estabilidade política, pelos girondinos, jacobinos, crise econômica, ameaças de invasão da Áustria, da Prússia, da Espanha agora, com apoio da Inglaterra. E essa questão do período do terror, as coisas estavam fugindo ao controle. Então, assim, era um monte de gente morta todos os dias, até que alguém falou assim, gente, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. A gente precisa parar de usar essa guilhotina. Chega, sabe? É muito sangue, é muito... O recado já foi dado. Só que nós vamos encerrar o período do terror justamente com aquele que começou esse período, que foi o Robespierre, que é esta imagem aí que eu estou mostrando para vocês. No dia 28 de julho de 1794, Robespierre é morto na guilhotina e aí chega. A última morte da Revolução Francesa na guilhotina foi o Robespierre. Então acabou, chega, né? Vamos, as coisas estão saindo demais, né, do controle e isso acaba gerando mais uma série de problemas. O medo na população, a falta de solução dos problemas, enfim. Então, 1794... A última morte na guilhotina foi a do Robespierre, e assim se encerra o período da República Jacobina. Só que a Revolução ainda não terminou. Tem mais um período. Os girondinos voltam ao poder para encerrar este processo que já estava aí quase caminhando dali a pouco para o 10º ano. Mas sobre esse assunto a gente fala no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha esclarecido suas dúvidas. Caso ainda não tenha, deixe um comentário aqui para mim que eu te respondo. Não se esqueça também de curtir o vídeo, de compartilhar, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu vou deixar como tela final a parte 2 da Revolução Francesa, para quem ainda não assistiu ou ficou ainda com alguma dúvida. E no próximo vídeo, a gente termina esse assunto falando sobre a era de Napoleão Bonaparte, ok? Então, obrigada por ter me acompanhado até aqui. Um beijo a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, até mais!